planeta Terra derrota os existe um período de insanidade temporária pelo qual a mente humana teve que passar, e foi isso uma loucura. É exatamente a mesma no sul da Índia e no norte da Islândia. Max Muller, Mitologia Comparada, sempre me intrigou o uso que o homem faz da palavra Deus. Quando a Bíblia diz que Deus falou com, ele falou com Deus. Eu sempre presumi que fosse uma figura de linguagem, mas se os humanos fossem alcançados por seres do espaço tão superiores que o homem, em sua ignorância, os identificou com deuses, os Elohim da Bíblia, ou Deus. Então as alusões literárias se tornam claras. Andrija Puarit, Uri talvez a cultura que teve a maior influência sobre o desenvolvimento da civilização ocidental, tem suas raízes na Grécia Antiga. É a partir dela que derivam nossas ideias sobre política e democracia a partir dos gregos. O alfabeto grego é usado em nossa matemática e ciências. Nomeamos os corpos celestes em homenagem aos heróis da Grécia Antiga, mitologia. Os escritos de Platão e Aristóteles exerceram uma influência tremenda. Em filosofia, Euclides; em geometria, Aristófanes, Ésquilo e Eurípides; e em teatro, Aristófanes, Ésquilo e Eurípides. Em Eurípides a lista é interminável. Até Freud empregou ideias e temas gregos no desenvolvimento de suas obras. Ideias sobre psicologia humana, como o complexo de Édipo. A tradução da Bíblia conhecida como Septuaginta foi escrita em grego. Muitos dos textos gnósticos estão escritos em grego. A própria palavra gnose é um termo em grego, palavra grega. Ideias gregas sobre a alma, o espírito, o conhecimento, a inteligência, etc. permeiam as especulações teológicas no Ocidente, tanto em termos de religião tradicional quanto em termos de religião tradicional, e as do misticismo. Aliás, a palavra místico vem do grego e também significa segredo. No entanto, ele foi o pai da mitologia comparada e um dos primeiros ocidentais. Especialistas em religião indiana e estudos asiáticos, Max Muller, que reconheceu que havia pouca diferença entre a mitologia grega e as crenças dos pagãos. Mundo. Assim, na ausência de quaisquer objeções pagãs, é proveitoso examinar ideias gregas sobre a criação do mundo, dos seres humanos e das relações entre eles, dos humanos aos deuses, a fim de chegar a algumas conclusões interessantes e esperançosamente esclarecedoras. Conclusões. É fato. Alguns dos estranhos caracteres hieroglíficos que foram as inscrições relatadas em artefatos de OVNIs apresentam forte semelhança com inscrições gregas. Cartas, o que sugere algum tipo de conexão psíquica ou ressonância, se nada mais. Muller questiona se as mitologias do mundo são evidência de um tempo de transitoriedade, insanidade, uma que afetou o mundo inteiro. Como alternativa, ele propõe que os mitos representam eventos reais e devem ser interpretados, se não literalmente, pelo menos da forma mais próxima possível, aproximações da verdade histórica. É apenas um passo daí para a realização, que pessoas ao redor do mundo estavam falando sobre uma intervenção celestial na Terra em algum momento da pré-história. Na verdade, essa seria a única evidência científica. Parece uma uniformidade de crença e que seja consistente com os dados contidos nos próprios mitos. O nascimento dos gigantes Édipo, Narciso, Orestes, Cronos devorando seus filhos, Prometeu, o ladrão de fogo, são as cristalizações psiquicamente mais ricas e, ao mesmo tempo, mais econômicas de impulsos e configurações elementares no tecido inconsciente e subconsciente da raça e do indivíduo. É nesses mitos primordiais que nossa consciência encontra seu retorno sempre renovado aos confortos e terrores opacos de sua origem, do estranho e demoníaco. Por volta de 700 a.C., o poeta grego Hesíodo compôs sua Teogonia. Esta foi uma relato do nascimento dos deuses, bem como da criação da Terra e da humanidade. Seres, como em muitos relatos do Oriente Próximo, segundo Hesíodo, o estado original do cosmos era o caos. Desse caos formou-se a Terra. E a Terra e o caos acasalaram e começaram a gerar descendentes. Nasceu o Tártaro, o submundo. Depois veio Eros, o deus do desejo. E então toda uma geração de dezenas de criaturas fantásticas, algumas das quais são familiares com imagens populares em livros e filmes, como o Ciclope e os Titãs, Cronos, Saturno. Um dos Titãs nasceu e se tornou uma espécie de criança problemática. Cronos assume o comando de todo o cosmos e, para garantir sua posição e eliminar qualquer possibilidade de que ele seja deposto, ele devora seus filhos por sua consorte Reia. Ele castrou seu próprio pai, Urano, cujo sangue então caiu sobre a terra e gerou as fúrias, as Melíades e os gigantes. Os testículos de Urano caiu no mar e gerou Afrodite, a deusa do amor. Que o sangue de Urano tenha caído na terra e criado os gigantes parece ser ecoamo o tema bíblico dos Nefilins. Os Meliai, na verdade, referem-se à raça de seres humanos que surgiram durante a Idade do Bronze. Eles foram precedidos por uma Era de Ouro e uma Era de Prata, que seriam sucedidas pela Era de Ferro, nossa Era atual, segundo este relato. Os Melianos da Idade do Bronze e os gigantes eram guerreiros e acabaram sendo destruídos por Zeus, que provocou um dilúvio para aniquilá-los, eles da face da terra no eco do relato bíblico. O atual raça humana nasceu de Deucalião e Pirra, que foram avisados por Zeus sobre a vinda do dilúvio, e que se viram encalhados no topo do Monte Parnaso quando as águas do dilúvio recuaram. Obviamente, os paralelos com os relatos bíblicos e mesmo com outros relatos do Oriente Próximo é tão forte que sugere que eles têm origem da mesma fonte. O que muitas vezes passa despercebido, no entanto, é a semelhança entre os relatos de a raça humana, tendo sido criada a partir do sangue dos deuses, o que também contribuíram para a criação de uma raça de gigantes. O fato de os gregos relatos mencionam que os gigantes foram criados na era anterior ao dilúvio, um paralelo tão claro com o relato bíblico em Gênesis, parece justificar a interpretação dos nefilins como gigantes é controversa. No entanto, alguns estudiosos afirmam que a associação da palavra grega gigas nossa compreensão de gigante, ou seja, um ser de tamanho enorme veio depois. Acreditava-se que Gigas significava aquele que nasceu da terra, pois os gigantes eram descendentes de Gaia, a terra, daí Gaia, Gigas. Acredita-se agora que a palavra grega Gigas tem origem em uma língua e contextos desconhecidos, não gregos ou pré-gregos.
Em outras palavras, o significado real de gigantes e gigas é tão obscuro quanto o próprio termo. Significado da palavra Nefilim, duas palavras em línguas diferentes que significam a mesma coisa. Isso pode ser mais uma prova de que aquilo que esses termos representavam era o que quer que fosse. Na por ser real, cujo nome verdadeiro foi interpretado ou traduzido pelos judeus e os gregos, com base em seu próprio contato com eles, ou com base em uma fonte comum em algum momento da pré-história. Em todo caso, a descendência dos humanos do sangue dos deuses, um sangue que também produziu anomalias monstruosas, um tema constante desde o antigo Israel até da Grécia Antiga à Suméria. Há, além disso, outro tema constante, o de um conflito entre forças celestiais que teve ramificações aqui na Terra. Este conflito tem um nome em grego, gigantomachia. Cabe ressaltar que os gregos não cultivavam uma relação próxima com seus deuses. Na verdade, eles preferiam ser ignorados por eles. Os deuses não eram previsíveis, eles agiram com aparente racionalidade entre si e nas interações com humanos. Os humanos invariavelmente sofriam. Os gregos sentiam que os humanos eram brinquedos dos deuses, o que talvez seja uma forma de dizer que os seres humanos são vulneráveis às ações do destino, da natureza ou de fatores igualmente incontroláveis. Forças. Essa sensação de que deuses e humanos tinham uma relação difícil é refletida em muitas tradições ocidentais. Certamente os livros de Gênesis e Êxodo, tanto quanto a Bíblia está repleta de exemplos de Deus punindo seres humanos, tanto judeus quanto gentios. Parecido. Os gigantes da mitologia grega eram guerreiros. Eles não eram necessariamente altos, assim como as ilustrações deles encontradas em cerâmica grega e outras fontes indicam que eles tinham proporções mais ou menos humanas, mas eram enormemente fortes e imponentes, adornados com armaduras de bronze e empunhando armas pesadas. Próprios termam como uma batalha, e nada mais, e presumivelmente era por causa delas reinado de terror na Terra, bem como seu antagonismo para com os deuses do Monte Olimpo encorajou Zeus a destruí-los. Antes disso acontecer, porém, os gigantes entraram em confronto com outro time, deuses em um conflito que se prolongou por longos períodos de tempo. De acordo com o poeta latino Ovídio, em suas Metamorfoses narra que os gigantes enfureceram os deuses do Olimpo, devido ao fato de empilharem montanhas sobre montanhas em um esforço para alcançar as estrelas, um paralelo óbvio com a história bíblica da Torre de Babel. Em outra versão, os gigantes foram criados por Gaia, porque sua prole anterior, os titãs, ela havia sido derrotada pelos deuses em um conflito divino anterior, e desejava se vingar, eles enviando os gigantes contra o Olimpo. Prometeu, que aparecerá mais tarde em esta história, narra de um dos titãs, que foi punido pelo Olimpo, e que também, responsável pela criação da raça humana. A guerra entre os gigantes e os deuses do Olimpo pelo controle do universo era conhecido como a Gigantomachia, a Guerra dos Gigantes. Era conhecido, e o tema foi discutido já no século VI da.C., e foi objeto de muita especulação. Existe uma tendência entre os estudiosos de equiparar mitos a fenômenos naturais, dizendo que são uma forma de povos primitivos explicarem fenômenos como vulcões, terremotos, etc., antropomorfizando-os até certo ponto. O mesmo era verdade dos gigantes que estavam associados aos vulcões. De acordo com a teogonia de Hesíodo, praticamente todos os fenômenos ou objetos naturais receberam o nome de um deus ou deusa, Hélio para o Sol, Selene para a Lua, Eus para a Aurora, etc. As interações entre os deuses, no entanto, facilmente associadas ao observável, fenômenos. Dogo que está facilmente associadas ao observável, fenômenos. Por exemplo, como se interpretaria o nascimento de Afrodite, o deusa do amor, originária dos testículos decepados de Urano, como um fenômeno natural? Tem todas as características de uma história que foi deliberadamente codificada e, sem saber o contexto, desafia qualquer interpretação. A Gigantomachia é um desses relatos. Insistir, como fazem alguns estudiosos, que ela foi inventada para explicar a origem dos vulcões, por exemplo, se faz credulidade. É muito mais simples reconhecer que a lenda é um relato de um evento real. Foi um evento tão impactante, aliás, que ficou marcado na memória coletiva por séculos e constituíram a essência de diversas representações, desde os gregos aos romanos, e além. Foi interpretado como o triunfo da ordem sobre o caos, como os gigantes perderam a guerra contra os deuses do Olimpo e Zeus, então purificou a terra, dos gigantes em um dilúvio e criação reiniciada. Também foi sugerido que refere-se ao domínio do povo grego invasor sobre uma sociedade bárbara, mas o relato é tão fiel à versão bíblica que deve refletir mais do que uma simples passagem. Fenômeno grego isolado. Os gigantes nasceram da terra e do sangue derramado dos deuses. Eles representavam a matéria em sua forma mais básica, a terra e carne, que havia sido animados pela essência divina, pelo espírito. Eles se revoltaram contra os olímpicos, que pode ser interpretada como a revolta da matéria contra o espírito, ou a revolta de uma raça pré-histórica de seres humanos contra os deuses. Essa é a tese central deste projeto, que tanto a revolta literal quanto sua interpretação filosófica estão representadas em lendas e mitos, que experiências concretas não são percebidas como fenômenos externos à consciência, mas sempre há um componente psicológico. Portanto, neste caso, houve uma experiência monstruosa ou anormal. Evoluídas humanas, ou quase humanas, em conflito com uma raça superior. Seres é aqueles que foram derrotados por eles, e este evento ou série de eventos precedeu o que conhecemos como Grande Dilúvio. Essa experiência foi internalizada até certo ponto, mediada pela cultura e pela linguagem, de modo que uma interpretação dela ocorreu quase que completamente.
Imediatamente, uma narrativa, uma ligação criativa de eventos, personalidades e ideias, como encontramos em relatos históricos, biografias, etc. A derrota dos monstros ou gigantes foi justificada sob o argumento de que representavam forças caóticas e quitônicas, que resistiam todas as tentativas de desenvolvimento ordenado. Desenvolvimento esse representado pelos deuses do Olimpo, especificamente por Zeus, o pai da nova raça de deuses. Onde estavam os humanos quando esse conflito estava acontecendo? Estranhamente, as epopeias silenciam sobre essa discrepância óbvia. Como ferro, sabemos o que aconteceu com os ancestrais da Idade do Bronze? É o que nos dizem. Pelos gregos, como foi dito aos judeus antes deles, e como foi dito aos sumérios antes deles, que havia alguns humanos que escaparam do dilúvio que destruiu os gigantes, e é desses humanos que a raça atual descende. Nós vimos Govanisca. Essa mesma história se repetiu na lenda védica de Manu e Matsya no passado. Capítulo. Existe, portanto, uma espécie de memória desses eventos que foi preservada, e é possível e altamente provável, na verdade, que a raça humana atual tenha começado como uma própria normalidade, como uma espécie de monstro. Segundo as lendas, o dilúvio destruiu a maior parte da humanidade. Isso indicam que a maior parte da humanidade pertencia à raça dos gigantes ou nefilins, que eles eram a norma, não a exceção. Os fragmentos de humanidade que eram salvos, seja por Noé, por Deucalião, etc., eram uma minoria, um punhado, um conjunto genético excepcional que não era de gigantes ou nefilins. Em outras palavras, nós somos mutação. Na verdade, sabemos disso, embora talvez não com essas mesmas palavras. Tratamos o planeta em que vivemos é um lugar estranho, um objeto externo que não é intrínseco ao nosso próprio ser. Natureza. Nós a objetificamos de tantas maneiras. Isso não deve ser interpretado como um julgamento de valor ou uma crítica, mas meramente como uma observação. Nossa relação com o planeta é como a de uma figura do químico, está relacionada a um laboratório, um lugar com tubos de ensaio, frascos e bicos de Bunsen. Queimadores, produtos químicos, tubos, instrumentos de medição analógicos e digitais, cadernos repletos de equações. O químico é o único elemento em movimento em uma sala cheia, com objetos estacionários. O planeta, assim como o laboratório, é algo lá fora, algo que está ao alcance da mão. Não faz parte de nós, estamos apenas de passagem. É a consciência que cria essa divisão entre os humanos e o planeta, e é precisamente a consciência que não pode ser medida, pesada ou de qualquer outra forma. É entendido. Há uma escola de filósofos que surgiu do meio cultural grego. A consciência está presa dentro do corpo humano, e não está feliz com isso. Essa escola é conhecida como Gnosticismo. Em 1945, perto do fim da Segunda Guerra Mundial, um conjunto de documentos antigos foi descoberto no Egito, conhecidos como os manuscritos de Nag Hammadi, representam alguns dos primeiros exemplos de escritos gnósticos. Os gnósticos eram uma seita mística que combina elementos do judaísmo, cristianismo e outras religiões e crenças espirituais. Tradições incluindo a egípcia em um único sistema de crenças que caracterizou o mundo como um campo de batalha entre as forças da luz e das trevas, este aspecto espiritual. O conflito ocorre dentro de cada ser humano, pois os humanos são feitos de ambos, matéria e espírito. O objetivo da prática agnóstica era separar a parte espiritual da matéria e fazê-la retornar aos céus. A interpretação que eles faziam da literatura bíblica era consistente com essa crença, assim como nós. Vi no início deste livro. Para os gnósticos, a serpente no jardim do Éden. Éden era Deus, e o ser que disse a Adão e Eva para não comerem do fruto da árvore do conhecimento. Era o Demiurgo, um ser que usurpou o papel de Deus em criação. Os gnósticos valorizavam o conhecimento espiritual acima de todos os outros tipos de conhecimento. Daí a nome pelo qual eram conhecidos, a palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Para os gnósticos, Deus, a verdadeira divindade transcendente da luz, era um Deus alienígena. O cosmos era o reino das trevas, e a humanidade estava acorrentada. A divindade é absolutamente transmundana, de natureza alheia do universo, que ela própria não criou. Nem governa, sendo ao qual se o oposto completo ao reino divino da luz, autossuficiente e remoto. O cosmos se opõe a ele como o reino das trevas, o universo é como uma vasta prisão, cuja masmorra mais íntima é a Terra, cenário da vida do homem. Esta é a base filosófica da dualidade maniqueísta, que, como vimos, usaram o livro de Enoque e o livro dos gigantes como inspiração, livros que eram eventualmente descobertos entre os manuscritos do Mar Morto em 1947. Em conjunto, os manuscritos do Mar Morto e os textos de Nag Hammadi lançam luz sobre o gnosticismo e os primórdios da civilização, crenças e doutrinas cristãs e judaicas do Segundo Templo, mas também representam ideias que eram correntes no Oriente Próximo séculos antes. O Livro dos Gigantes, inclusive, menciona Gilgamesh, o herói dos poemas épicos sumérios e acádios, e retoma a história bíblica dos filhos de Deus e das filhas dos homens, mas com mais detalhes, incluindo alusões aos gigantes tendo pesadelos e perguntando a Enoque para interpretá-los. Este documento bastante fragmentado também menciona que o anjo e os filhos de Deus estavam tendo relações sexuais com mulheres humanas, e também com animais, e que nesse processo geraram gigantes e monstros. Isto é interessante especular que isso possa ser uma tentativa de explicar as pinturas. Estátuas e baixos relevos do Egito e da Mesopotâmia, representando criaturas meio humanas, meio animais, como os deuses com cabeça de animal do Egito ou os Apkallu da Mesopotâmia. Mesopotâmia. Este exemplo de anomalia genética generalizada foi tão desastroso que a memória disso persistiu por centenas, se não milhares de anos. Pode ter sido, contribuíram para o horror que os gnósticos sentiam pelas obras da carne e pela reprodução da matéria, talvez acreditando que a possibilidade sempre existiu de que monstros seriam produzidos, a humanidade degeneraria e qualquer coisa. A possibilidade de avanço da raça humana poderia ser frustrada novamente, e a Terra mergulhou de volta em outro dilúvio, ou pior. Seja qual for o motivo, a visão de um mundo gnóstico estava nitidamente dividida entre os que criou um mundo que era considerado o mundo das trevas e do mal, e um mundo além ou fora da criação.
um mundo de luz onde a escuridão não podia penetrar. Os seres humanos estavam aprisionados neste mundo, o que fornece um contexto gnóstico para algumas das especulações sumérias de Zecharia, Sitchin e outros astronautas antigos teóricos que propuseram a ideia de que os humanos foram criados como uma raça escrava para minerar ouro, etc. O que é fascinante na versão gnóstica é a ideia de que toda a criação é má. Os deuses, os anjos, os demônios, os planetas, as estrelas, etc. Tudo é mal. O mal deve ser transcendido. O verdadeiro Deus dos gnósticos é um Deus da luz, e é completamente alheio à criação, e na verdade, nada teve a ver com ela inicialmente. Lugar. Esta é, em certo sentido, a verdadeira religião, pois é uma religião que vai muito além da teoria sobre antigos astronautas, todas as preocupações denominacionais, todas as minúcias teológicas e todos os temas que temos explorado, para chegar a uma conclusão mais profunda, e mais profunda do que a abordagem de culto à carga que temos adotado, até agora. É mais próximo da concepção budista de que tudo é maia, ilusão, e que até mesmo os deuses devem ser encarados com desconfiança, como meras imagens evocadas pela consciência. O budista busca o vazio para encontrar a iluminação, o gnóstico busca escapar do mundo, da matéria e, portanto, de todas as imagens e aparências a fim de alcançar a luz. Para o budismo, todas as aparências e imagens são igualmente válidas e igualmente irreais. O gnóstico tem um ponto de vista semelhante e concordaria com o budista que tudo é sofrimento. Eles podem apresentar diferentes razões para que isso aconteça, mas eles concordam que a humanidade está acorrentada, escrava e anseia pela liberdade, libertação. Acreditamos que esse conceito seja tanto literal quanto figurativo. Acreditamos que as histórias de seres estranhos a este planeta, usando seus elementos químicos e algo de sua, a ideia de que o próprio material genético para criar seres humanos tem alguma validade no mundo real, isso exige uma explicação coerente baseada em evidências. Isso eventualmente poderá ser fornecido, seja por meio de pesquisa sobre panspermia direcionada ou de maneiras mais próximas dos chamados relatos míticos. Pessoas em todo o planeta sentem isso, mesmo que não o façam. Dar voz ao sentimento da maneira que estamos fazendo aqui. Qual é o propósito evolutivo? Servido por essa sensação persistente, revelada em inúmeros contextos espirituais, religiosos e históricos. Relatos ao longo dos milênios de todo o mundo, sem mencionar a literatura, música e arte do mundo, que realmente não pertencemos a este lugar, que é algo que há de errado conosco, que a morte seja um absurdo e que nosso lar esteja nas estrelas. Por quê? Será que nossa linhagem evolutiva sobreviveu ao grande dilúvio, mesmo que apenas para ser extinta? Mais distante de nosso ponto de origem, do conhecimento de nossa relação com deuses? Ou será que esse sentimento, como Max Muller o descreveu, não passa de temporário? Loucura? Este planeta não é realmente uma prisão, mas um hospício? Nação alienígena alienado? Claro que estou alienado, sou um alienígena. O Narkin, como o professor Simon Mendelssohn ensinou, em 1980, um dos problemas insuperáveis que qualquer sociedade enfrenta quando ocorre contato com extraterrestres não será o efeito psicológico desse contato na população humana, mas sim há uma necessidade urgente de compreender a psique dos próprios extraterrestres. Do ponto de vista da psicologia, não há maneira concebível de se avaliar a saúde mental ou doença de uma espécie alienígena. O planeta poderia ser invadido por alienígenas, equivalente a psicopatas, e não haveria como sabermos. Os gigantes e monstros registrados no livro dos gigantes, assim como o esguio relato dos nefilins em Gênesis, não precisa ser compreendido apenas em termos de anomalias físicas. A psiquiatria moderna entende que defeitos físicos podem ter efeitos mentais correspondentes ou efeitos que são resultado da precariedade social. Interações causadas por defeitos físicos, como ser rejeitado por outros humanos seres, devido à figura percebida ou algumas características físicas perturbadoras, etc. As monstruosidades da era pré-diluviana podem ter sido monstruosidades psicológicas, assim como bem como, ou em vez de anomalias físicas. Certamente, de uma perspectiva moderna, as ações dos gigantes poderiam ser interpretadas como sociopáticas. O sexual, as propensões dos anjos, seus pais, seriam interpretadas como desviantes e comportamento criminoso, hoje em dia, incesto, bestialidade, etc. Considerando que os anjos dos Ben Elohim de Gênesis são os filhos de Deus, é lógico supor que haja uma circunstância genética que contribui para esse comportamento psicopático. Presumimos que os Ben Elohim foram criados diretamente por Deus, de acordo com a versão bíblica, o acasalamento deles com humanos, uma espécie de miscigenação celestial, causou o nascimento de gigantes e monstros. Os humanos, por si só, não pareciam produzir criaturas horrendas, descendentes. O dimorfismo só ocorria quando eles acasalavam com anjos, e parece ter sobrevivido em bolsões isolados do conjunto genético após o dilúvio. Gigantes como Golias ainda existiam, e há inúmeras outras referências a eles. Gigantes na Bíblia no período pós-diluviano. O gigantismo bíblico foi resultado de um fator cromossômico, como pode ser, causado por consanguinidade. Em outras palavras, o sangue dos filhos de Deus era tão semelhante ao sangue das filhas dos homens que uma predisposição genética para o gigantismo foi exacerbado. Em outras palavras, foi um caso de consanguinidade. Considere as epopeias da criação sumérias e babilônicas, nas quais os seres humanos foram moldados com o sangue do Kingu assassinado. Se levarmos essa história ao pé da letra, ou como considerando a falta de detalhes, até onde uma interpretação literal pode nos levar. Então, humanamente falando, é o que nos resta da interpretação humana. Esses seres são geneticamente relacionados a uma antiga raça de seres monstruosos. Portanto, presume-se que o grau de diversidade genética entre os humanos tenha prevalecido por um longo período. Alguns, de acordo com a maneira como os geneticistas rastreiam todas as origens humanas até um ancestral original Eva, em algum lugar da África, era a mãe de todos nós. No entanto, algum tempo depois data, descendentes de Kingu, ou pelo menos da linhagem de Kingu, e Tiamat retornaram para a Terra e se acasalaram com pessoas que eram seus próprios parentes de sangue. Estes eram necessariamente relações consanguíneas, ou seja, os participantes compartilhavam o mesmo sangue, independentemente de como os humanos foram criados.
por meio de um ato deliberado de alguns ser divino, celestial ou alienígena, ou através do acidente da panspermia, ou mesmo por panspermia direcionada, havia semelhança genética suficiente entre os humanos e os filhos de Deus, que há. A ação sexual era possível entre eles em alguns modos e descendentes foram produzidos a partir dessas uniões. Muita genética semelhança entre os seres humanos que se reproduzem contribui para ocorrer. É raro o gigantismo resultar de endogamia, embora em casos raros em alguns casos é possível. O resultado mais provável seria nanismo ou outra condição genética. Anormalidades. Juntamente com sintomas físicos, alguns sintomas mentais ou emocionais podem ocorrer. Também podem surgir sintomas como a esquizofrenia, que tem componente genético, componente, paranoia, agressão, etc. O que temos aqui, no entanto, não é a endogamia humana típica. Se existia um cromossomo primordial, por exemplo, uma espécie de pedra de roseta da humanidade. Genoma que pode ser rastreado em todos os seres humanos e está presente em animais como o bem. Isso pode ajudar a identificar uma fonte extraterrestre ou não terrestre, especialmente se uma mutação pode ser identificada em algum ponto em algumas ou em todas as espécies, o que significa uma interferência externa no processo. Analisaremos essa possibilidade em mais detalhes no livro 3. Por ora, porém, vamos analisar o que são os textos antigos. Nos informando sobre a constituição psicobiológica ou psicoespiritual dos deuses, anjos, demônios e outros seres não humanos para entender algo de nossa própria condição humana. Para isso, precisamos analisar diferentes denominações religiosas. Usando apenas usar a Bíblia como fonte seria contraproducente. Se houve contato com extraterrestres, se algo for identificável como extraterrestre ou não terrestre, então temos que presumir. Eu fui vivenciada por todas as culturas cujos textos, escrituras ou tradições orais contêm referências a seres celestiais, agentes poderosos e não humanos com poderes sobrenaturais, etc. Isso foi um evento observável, como o avistamento de OVNI, ou que acompanhou um evento OVNI e foi visto por várias testemunhas, ou foi algo mais sutis como uma experiência de abdução alienígena ou que Jalen e Nick chamou de proximidade, encontro do terceiro grau. A realidade provavelmente está em algum lugar entre esses dois extremos. Pelo seguinte motivo, as fontes espirituais frequentemente se referem a seres celestiais e eventos celestiais. Se o paleocontato, seja lá o que tenha sido, era puramente pessoal e subjetivo, como uma visão, ouvir vozes, etc., então o componente celeste observável não estaria presente, ou associada de alguma forma. Teríamos uma experiência do tipo Deus falou comigo e nada mais. Ou grande número de fontes que descrevem seres descendo dos céus, ou originários dos céus, ou ascendendo aos céus. Contudo, significa que existe um componente OVNI definido nos textos que analisamos, discutindo. Há outra possibilidade, claro, que é a de que OVNI esse componente ocorreu há muito tempo, e as experiências que as pessoas têm relatado são as mesmas que elas vêm relatando. Nos milênios que se seguiram, houve uma série de contatos remotos realizados ao longo de um meio de comunicação que não compreendemos. Em outras palavras, o contato inicial era como se os funcionários estivessem conhecendo o chefe pela primeira vez. O contato subsequente, os contatos são os extraterrestres que estão trabalhando de casa ou talvez participando de videoconferências. Isso seria válido independentemente de nosso componente alienígena ser puramente genético, e portanto ocorreu muito antes de termos consciência, e portanto de nossas memórias do aspecto alienígena. De alguma forma, nossa evolução tem base genética, e antes da evolução do Homo sapiens, houve contato em algum momento durante nosso desenvolvimento consciente. É provável que seja uma combinação dos dois cenários, ou seja, nossa herança genética é de origem estelar, e em algum ponto de nossa linha do tempo evolutiva fomos visitados por as forças que foram responsáveis pela semeadura do nosso planeta. Isso explicaria o fato de existirem relatos registrados desses vários contatos em todo o mundo. Envolvem seres com os quais temos pelo menos algumas características em comum, mas com quem também temos muitas diferenças. Nós do MAD envolvem seres com os quais temos pelo menos algumas características em comum, mas com visitados por as forças que são responsáveis pelos cenários da semeadura do nosso planeta. É semelhante aos europeus brancos? Visitando a China pela primeira vez na história moderna, havia muitas semelhanças. Existem diferenças biológicas entre as duas raças, mas não há uma língua comum, nem uma cultura comum. Não havia história em comum. De fato, no que dizia respeito aos chineses, os europeus não são humanos, mas sim demônios. Argumentamos que o contato entre humanos e os seres alienígenas, extraterrestres ou não terrestres teriam, e ainda tem. Tem praticamente o mesmo sabor, só que mais intenso. Os alienígenas são estranhos para todos no planeta, igualmente. Eles são os demônios estrangeiros do mundo, e é possível que essa facilidade de caracterização não está muito longe da realidade. Os antropólogos observaram que muitos povos se autodenominam humanos, reservando outros termos para aqueles que não pertencem ao mesmo clã ou tribo, em alguns casos. Em alguns casos, a palavra para humano e a palavra para membro da tribo são as mesmas, palavra, insinuando que aqueles que não são membros da tribo nem sequer são seres humanos. Isso é levado à sua conclusão lógica no cenário chinês e japonês, em que as antigas percepções de estrangeiros eram equiparadas a seres não humanos, quase sobrenaturais, como demônios ou fantasmas, e esses termos foram consagrados no linguagem com expressões como fantasma branco e diabo estrangeiro. Que precedência? Existia esse tipo de reação a seres que eram claramente semelhantes em praticamente tudo. Todo o respeito aos nativos, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, um torso, etc., existem algumas exceções, como a cor da pele ou do cabelo, etc. Não há evolução. Benefício a ser obtido com a endogamia, na verdade, é justamente o oposto.
Isso deveria tornar os membros de outras raças mais atraentes para fins de reprodução, mas paradoxalmente, eles não eram vistos como membros da raça humana, mas como animais ou fantasmas ou demônios, e por essa razão impróprios para a reprodução. Assim, a pergunta permanece: em que momento a raça humana aprendeu a ser desconfiada de outros seres que pareciam humanos, mas que na verdade eram algo ou outro? E esse tabu social contra a procriação fora do próprio clã, etnia ou criar um dispositivo para garantir a fraqueza genética na raça humana e sua vulnerabilidade a uma força externa. Relatos de abduções extraterrestres frequentemente incluem cenas em que a vítima humana ou abduzido é submetida a experiências sexuais. Há uma preocupação anormal com os órgãos sexuais, fluido seminal e impregnação. Quase nos capítulos anteriores, podemos ver imediatamente que os relatos antigos de seres celestiais acasalando com seres humanos é um tema recorrente em muitas religiões do mundo. O que está acontecendo nos dias atuais são uma reprise das lendas antigas e demonstram que o fenômeno se manteve constante ao longo dos milênios. Há conversas na comunidade ufológica atual discute os híbridos humanos nascidos neste planeta, filhos de alienígenas, e o denomano. Esta é uma interpretação moderna dos filhos de Deus e o cenário das filhas dos homens da Bíblia, e dos titãs, dos gigantes e dos merianos da mitologia grega antiga, bem como a origem dos seres humanos como narrado nos épicos sumérios e babilônicos. Se partirmos do pressuposto de uma abdução alienígena, se tivesse ocorrido no antigo Israel, por exemplo, teria sido muito bem registrado, da mesma forma que o Gênesis registrou anjos acasalando com humanos e criando monstros. É o mesmo fenômeno, visto por olhos diferentes em épocas e lugares diferentes, no planeta e com pequenas modificações de acordo com a cultura e o idioma. A prevalência de práticas sexuais antinomianas ocorrendo entre aqueles das religiões que foram criadas nos últimos 200 anos, aproximadamente, são mais uma prova de relação entre contato com extraterrestres e sexualidade. Rosas polares dos primeiros. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é apenas um exemplo. Joseph Smith Jr. havia feito contato com o ser extraterrestre através de uma série de rituais mágicos, operações das quais o livro de Mormon foi produzido. Cientologia, considerada por muitos como a religião dos OVNIs, com sua mitologia de ficção científica e suas origens ocultas, também tiveram sua parcela de relações sexuais exóticas. Ron Hubbard e suas várias esposas, incluindo um caso de bigamia. Nesse sentido, também deve-se ressaltar que nós, humanos, temos uma predileção desmedida por cenários de desastre. Estamos constantemente produzindo filmes que retratam, em detalhes gráficos, a destruição de nossas cidades, nossos países e todo o planeta. Filmes de desastres, sejam eles de desastres naturais como tornados, furacões ou tsunamis. Após terremotos por planos terroristas ou acidentes nucleares, etc., são um tema recorrente e preocupante. Do cinema ocidental, eles estão sendo produzidos no mesmo período pós-Segunda Guerra Mundial. A área é sim, como outro gênero especulativo popular, filmes com temas de OVNIs ou alienígenas. Em alguns casos, trata-se do mesmo filme, como Independence Day ou O Dia em que a Terra Caiu. Parou. Estamos produzindo imagens que reproduzem o Gênesis repetidamente, um filme sobre alienígenas e OVNIs, seguido por outro sobre a destruição da Terra. Este é uma espécie de escritura moderna, um mito repetido incessantemente, reencenado como drama ritualístico. Então há algum motivo para se surpreender com o surgimento de religiões modernas ligadas a OVNIs, criado a cada década? No entanto, mesmo com esses dois medos gêmeos de invasões alienígenas e desastres naturais, perturbamos nossos sonhos, e para isso há o desenvolvimento correspondente à tecnologia moderna, e especialmente de armamento moderno. As detonações das bombas atômicas de 1945 foram traumáticas em escala global. Eles sinalizaram a possibilidade de destruição em escala bíblica. A tal ponto que os teóricos dos antigos astronautas começaram a interpretar a destruição de Sodoma e Gomorra em termos de armamento nuclear? Embora alguns possam dizer que nós estagnaram em termos de progresso espiritual, segundo qual métrica? Como medimos isso? Embora seja algo tão intangível, houve progressos inegáveis no lado tecnológico. Agora somos capazes de nos exterminar da face da Terra e nesse processo tornando-o inabitável por séculos. Este é um poder sobre o qual os antigos, os profetas só podiam sonhar, uma capacidade que antes era reservada ao imaginado, somente pelo poder de Deus. Não precisamos mais esperar que Deus envie um dilúvio sobre nós, Terra. Nós mesmos podemos fazer isso, assim como pandemias, fomes, colunas de fogo, enxames de gafanhotos, temos armas químicas e biológicas que tornariam isso possível. As pragas do Egito no Êxodo se assemelham a um resfriado comum. Tolkien nos motivou a desenvolver essa capacidade. As epopeias indianas, aquelas geralmente citadas como prova das máquinas voadoras, lendas antigas como o Ramayana e o Mahabharata discutem temas celestiais. Conflito de forma objetiva. Muitos indólogos acreditam que o Mahabharata é um registro histórico, que os eventos nele descritos são relatos de conflitos reais, que isso aconteceu há milhares de anos, envolvendo famílias ou clãs humanos, lutando por território. Território no subcontinente indiano, talvez a tão debatida invasão ariana. No entanto, os deuses estão sempre presentes de alguma forma, como no Bhagavad Gita, ou a seção mais famosa do Mahabharata, na qual Arjuna e o deus Krishna terão uma discussão espiritual na véspera da batalha. Portanto, é legítimo perguntar, a que se refere? Até que ponto os deuses se envolvem nos assuntos humanos, direta ou indiretamente? No caso da Bíblia, assim como no Mahabharata, na Ilíada e no Enuma Elish, até certo ponto. De fato, em grande medida. Praticamente não há nenhum evento político ou militar de qualquer relevância, importância na qual os deuses não estão envolvidos. Parece não haver nenhum ser humano, agência, nenhuma autonomia humana, em qualquer esfera da experiência, exceto talvez onde fazer os sacrifícios apropriados aos deuses. Não os consideram os deuses como forças vastas e caprichosas que podem ser manipuladas até certo ponto.
mas nunca controlado. Essa ideia de que os deuses estavam envolvidos em todos os assuntos civis importantes, bem como espirituais, alguns aspectos da vida humana começaram a perder seu encanto por volta da época da ciência, revolução, pelo menos na Europa e, em certa medida, na América do Norte. Isso não, no entanto, é preciso impedir a criação de novas religiões com profetas que falaram diretamente aos deuses, como já mencionado Joseph Smith Jr., ainda no século XIX. Gradualmente, os seres humanos começaram a assumir a responsabilidade por seus próprios assuntos. Das guerras e revoluções ao progresso econômico e à colonização, e o papel às forças divinas e demoníacas foram relegadas a assuntos puramente espirituais, como um tio maluco em vez de maluco em vez de colocando ancestral. Igrejas como as instituições ainda eram bastante poderosas, mas qualquer referência ao papel de Deus na vida humana os assuntos foram vistos como puramente formais, uma mera formalidade, um aceno educado ao tio maluco, em vez de colocando-o no comando dos livros. A religião tornou-se uma questão de crença pessoal, em vez de reconhecimento público, exceto nos casos em que mencionar Deus garantiria alguns votos a mais. Com o tempo, porém, Deus se irritaria com esse tratamento desdenhoso, e decidiriam lembrar as autoridades civis governos, exércitos físicos e espiões que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a santidade da imaginação. Páginas do registro do Congresso. Deus, deuses, anjos, demônios, gênios, fantasmas, duendes, elfos, toda aquela raça de seres paranormais do país de outubro que sempre existiu associado à geração dos humanos e à criação do próprio cosmos. Raças marginalizadas ou recebidas com escárnio ridículo irromperiam, invadiriam, explodir na cena de maneiras que não apenas os ingênuos e crédulos perceberiam, entre temas que exigiriam muito da imaginação e dos recursos dos governos. E exércitos mais uma vez, exatamente como fizeram durante as pragas egípcias e a vaporização de Sodoma, a devastação de Lanka e de seu rei demônio Ravena, e a lendária Atlântida submersa e condenada de Platão. Eles sobrevoariam as capitais do mundo, fariam zigue-zague sobre usinas nucleares e silos de mísseis. Eles vagavam de olhos vermelhos e magros pelas florestas de Virgínia Ocidental. Eles costumavam atacar roteiristas no interior do estado de Nova York. E eles costumavam passear alegremente pelos céus do sudoeste dos Estados Unidos, como marinheiros em licença em terra ou fuzileiros navais em licença de 3 dias, seus T-Birds alugados atravessando descontroladamente placas de pare em forma de disco voador e cruzamentos interestelares, assobiando para as garotas, derrubando caixas de correio e voando para a lua, embriagadas de oxigênio. E possibilidades. E de vez em quando, como um Chinook ou um Whey mergulhando num arrozal vietnamita pad, ou um Hot Rod dando cambalhota sobre o canteiro central da rodovia 1, eles iriam colisão. E quando aconteceu, quando aqueles pequenos corpos alienígenas voaram pelo para-brisa, sua máquina secreta despedaçada pela gravidade e pela areia endurecida. De repente, não é tão fácil ignorar a mão de Deus no mundo. Deus, alienígena, fantasma, vampiro, qualquer que seja a explicação sobrenatural que se prefira, ela estava ali de repente, parte da realidade. Mundo, intrometendo-se na Weltanschauung das Forças Armadas, dos editores de jornais e o noticiário das 6 horas. Eles estão enganados, os teóricos dos antigos astronautas e aqueles que tiveram experiências com eles, os abduzidos. A carruagem de Ezequiel não era um disco voador. Isso é projeção da nossa própria realidade. Experiência atual retrocedendo no tempo, esticando-se para que os detalhes se encaixem como cintura elástica em um terno barato. Discos voadores, naves triangulares em forma de charuto. Nave e luzes no céu são as carruagens de Ezequiel projetadas para frente no presente. Cada geração interpretará os fenômenos bíblicos de acordo com sua própria perspectiva. Use suas próprias tecnologias, desesperados para fazer com que ciência e religião se alinhem em um pacote existencial bacana e conciso. Todos nós queremos dizer, vejam, a Bíblia é baseada na verdade, mas não vai funcionar, nunca funciona. O que está acontecendo não se limita a nenhum dos lados. O grande sistema binário de ciência e religião, ou fato-fantasia, ou normal-paranormal. O paranormal está intrinsecamente ligado ao normal, é indissociável. É o motor de criação, reprodução, sexo e amor, e a luz no fim do túnel. Visão. Significa, vejam, a ciência se baseia na verdade, para entender o Advaita, a não-dualidade da experiência moderna. Uma não-dualidade que abrange mais do que o ser e o não-ser, o Deus e o não-Deus, mas também a guerra e paz, da mente e da matéria, da carne e do espírito, de estrangeiros e homens. Esta é a loucura temporária, da qual Max Muller escreveu há tanto tempo. Os fatos sobre os conflitos entre os deuses, que é a marca registrada de a mitologia grega, assim como a religião egípcia e praticamente todas as outras lendas antigas. É que esses conflitos são vistos da perspectiva dos seres humanos. Em outras palavras, uma batalha no céu é relatada pelos humanos como se tivesse algum significado para os humanos. Por que uma guerra entre anjos e demônios deveria ter alguma consequência? Relevância para as criaturas terráqueas que somos. E por que tais conflitos deveriam ser relevantes? Foram relatados a seres humanos que presumivelmente não estavam presentes quando eles ocorreu. A guerra entre Tiamat e Marduk ocorreu muito antes da existência dos seres humanos. Foram gerados, e até mesmo antes da criação da Terra, em alguma pré-história remota do cosmos. Todas essas epopeias da criação detalham eventos que não poderiam ter sido testemunhados por qualquer agente humano. Nesse caso, quem os denuncia? A quem? E por quê? Já relatamos que, de acordo com os textos antigos, nosso sangue e respiração vêm dos deuses, de algum experimento de laboratório arcano conduzido pelas divindades mais jovens vitoriosas sobre as vísceras de seus adversários mortos. Assim, o conhecimento de esse velho instinto de combate está programado em nossos genes.
Digamos que recebemos um conjunto de cromossomos dos deuses antigos e derrotados e outro conjunto das divindades mais jovens, misturados em uma sopa primordial formada a partir do oxigênio, hidrogênio e nitrogênio da Terra, e carbono. O conhecimento dessa ancestralidade está profundamente enraizado na hélice, como a antiga memória racial de Jun, um elemento silencioso e sussurrante da consciência que zumbido no pano de fundo da nossa herança genética. É o elefante na sala, ou talvez o gorila de 800 quilos, se dermos crédito a Darwin, e damos. Inteiro, bibliotecas foram escritas sobre praticamente todos os outros aspectos da tradição bíblica, sobre anjos e demônios, sobre o dilúvio, sobre Adão e Eva, sobre o pecado e redenção, mas nada sobre a primeira batalha, o conflito celestial, a guerra em paraíso. Os acadêmicos dão de ombros, apenas mais um conto de fadas. Pratas gostam. Newton consagraram o conflito e Blake explorou suas margens. Eles sabiam que algo estava acontecendo. Ali, algo de vital importância para a compreensão da raça humana e da realidade na qual a raça humana deve sobreviver. Os maniqueus sabiam disso. Os gnósticos sabiam disso. Sabiam que esse conflito ainda persiste. E os gregos sabiam disso. E os gregos sabiam porque era importante para nós. Lembre-se disso, para perceber isso e para tomar partido. Foi por isso que nos deram Prometeu. Como vimos no capítulo 2, Prometeu era um dos titãs, um daqueles furiosos. Grupo de semideuses que se opunham ao regime de Zeus e dos deuses olímpicos. Assim como é importante ressaltar que Prometeu também era o deus a quem se atribuía a criação da humanidade. Ceres, essa é uma lenda antiga, antiga mesmo durante o florescimento da cultura grega, e literatura do século VIII a.C. apresenta muitos paralelos com a Suméria. E as lendas babilônicas representando uma compreensão que transcende qualquer coisa. Tentar denegrir os relatos dos povos antigos, reduzindo-os a meros mitos e superstições, ou auto-enganos. A conexão inextricável entre um conflito nos céus e a criação da humanidade narrada na história de Prometeu. A mitologia possui tamanho poder que inspirou milênios de poetas, estudiosos e filósofos até os dias atuais. Se os textos da Suméria e da Babilônia forem escassos em detalhes, as lendas de Prometeu são elaboradas, articuladas e ricas em todos os aspectos. Estilo de desenvolvimento da trama, subtramas, personagens e força emotiva. Prometeu é uma figura liminar. Ele ocupa um espaço algures entre os titãs e os olimpianos. Embora fosse um titã, ele nunca se envolveu diretamente em confrontos. Ele lutou contra Zeus, mas permaneceu à margem. Ele não apenas criou o ser humano, mas ele roubou o fogo dos deuses do Olimpo para dá-lo aos humanos que havia criado. Por esse crime, ele foi acorrentado a uma rocha em uma montanha no Cáucaso, e todos os um dia, uma águia comia seu fígado. Todas as noites o fígado se regenerava, e então a águia retornaria, e assim por diante, numa série interminável até que finalmente o herói grego, Hércules, chegou e matou a águia, libertando assim Prometeu. A ideia de que Prometeu foi responsável pela criação da humanidade foi retomada no século XIX, com a publicação de Frankenstein, de Mary Shelley. O que muitos podem não se lembrar é que o subtítulo original desse famoso romance era O Prometeu Moderno. O Prometeu em questão não é um monstro, de claro, mas foi o Dr. Victor Frankenstein quem criou o monstro, ou seja, quem criou a vida. Mary Shelley viu a ciência moderna usurpando as habilidades e as ambições do antigo grego. Prometeu reunindo os fragmentos de nervos, membros e músculos a partir de uma série de tecidos mortos e combinando-os para formar uma criatura viva, à semelhança de um homem. Seu romance está repleto de referências a Darwin e aos alquimistas, e magos medievais Agripa e Paracelso, que por sua vez eram atribuídos a ele a criação dos homúnculos, seres humanos em miniatura, semelhantes a autômatos. Formado a partir de vísceras e lodo descartado, superaquecidos em alambiques de vidro enterrados em esterco. Monte sob o sol do solstício. A criação de criaturas humanoides é uma tradição venerável entre os judeus, com história sobre a fabricação de um golem literalmente em forma disforme ou bruto material, datando de pelo menos o século XI d.C., o caso mais famoso que do Rabino Loel de Praga no século XVI, um golem que foi criado para defender o gueto judeu. Enitivino, desedo divino. Até mesmo Adão era considerado uma espécie de golem por os rabinos que compuseram o Talmud e que disseram que Adão foi criado a partir de lama e poeira, sendo assim o protótipo dos golems que se seguiriam. A diferença era que Adão foi criado por Deus, enquanto os golems da tradição judaica eram criados por seres humanos, e portanto não possuíam a centelha divina que era presente em Adão. Uma das características estranhas do golem judaico era sua literalidade. Recebia ordens e as executava, mas ao pé da letra. Eles eram incapazes de pensamento independente. Assim, o golem foi o protótipo do robô e o computador. Prometeu, como um titã, possuía atributos sobrenaturais e era capaz de criar seres humanos de pensamento livre, assim como seu equivalente mesopotâmico, Marduk, que poderia ser considerado um titã sumério. No caso de Frankenstein, porém, nós temos um cientista humano que se atribui a capacidade de fazer o mesmo visto que conceitos como divindade. Deus e o sobrenatural não podem ter lugar em ciência. Portanto, o Dr. Frankenstein não descobriu que suas habilidades eram limitadas por ideias abraâmicas sobre o sopro de Deus animando o pedaço de barro sem vida que era Adão. Para Frankenstein, a criação da vida era domínio próprio da ciência, e não religião sobrenatural. Tudo o que você precisava era de uma coleção da matéria-prima certa, materiais de uma faísca animadora, ou o que o Dr. Frankenstein chamou de segredo de vitalidade, algo semelhante ao galvanismo ou ao eletromagnetismo, de acordo com o romance. A propósito, Frankenstein realizou seus experimentos na Universidade de Ingolstadt, na Baviera. Esta é a mesma universidade em que Adam estudou. O Weishaupt, fundador da Illuminati Ordem, ensinou direito canônico. O Weishaupt Illuminati, fundado em 1º de maio de 1776, aproximadamente na mesma época que a organização fictícia de Shelley.
O Dr. Frankenstein trabalhou em Ingolstadt, representando a resistência da ciência e racionalismo contra a Igreja, e foi um movimento político concebido para minar as instituições monárquicas em todos os lugares, até mesmo usando lojas maçônicas como celas, em sua rede de livre pensadores e revolucionários. Pode-se dizer que o de Weishaupt, o objetivo era o mesmo de Victor Frankenstein, criar um novo homem. A criação de Frankenstein, seu monstro, na verdade se referia a si mesmo como novo Adão, mas Frankenstein o achou horrendo e bruto, e o rejeitou, assim como muitos acreditam que o Criador abandonou sua criação, a própria humanidade. À luz das experiências modernas de pessoas que relataram OVNIs e de teóricos que afirmam que os extraterrestres estão criando híbridos criaturas parte humanas, parte alienígenas, formadas pela manipulação de humanos. Dando as histórias de golems, homúnculos e do monstro de Frankenstein são particularmente relevantes. Estas são interpretações modernas dos textos mais antigos conhecidos. Humanidade, aqueles preocupados com a guerra no céu, a criação do cosmos, o moldando seres humanos a partir do pó e de essências divinas, e o abandono de criação por um panteão distante de seres extraterrestres todo-poderosos. Mas é importante ressaltar que essas criações literárias insistem em um paradigma que os ufólogos modernos geralmente ignoram, a possibilidade de que os seres humanos sejam participantes ativos no programa híbrido, tanto os doutores Frankenstein realizando experimentos horrendos sobre seres humanos e animais, a fim de desvendar os segredos da vida e decodificar o mistério da existência humana. Mary Shelley combinou todos esses elementos em sua obra. Romance, o tema de Prometeu, de Adão Darwin e dos magos Agripa, Paracelso e Alberto Magnum, todos imersos no turbilhão do pensamento revolucionário que é arrastado contra as paredes da Universidade de Ingolstadt no século XVIII século. O monstro de Frankenstein se voltou contra seu criador. Será que Adão se voltou contra Deus? Em nenhum lugar da literatura mesopotâmica lemos sobre seres humanos se transformando contra os deuses dos panteões sumério ou babilônico. Este motivo também não se limita a isso. Também não era aparente na literatura egípcia. Os astecas, incas, maias, todos eram submissos aos deuses que exigiam sacrifícios de sangue cada vez maiores. Prometeu, o campeão da raça humana, voltou-se contra os deuses do Olimpo, mas ele era um titã e descendente dos deuses. Na Bíblia, embora os humanos possam desobedecer aos mandamentos de Deus ou tentar invadir o céu como uma torre de Babel, lá não se trata de uma revolta aberta contra Deus. Natos podem ignorar Deus, quebrar as leis de Deus, se entregar aos seus desejos. Na licenciosidade e em todo tipo de ações consideradas contrárias a Deus. Mandamentos, mas não havia um grupo unificado de seres humanos que deliberadamente o seguisse. E desafiou a Deus conscientemente. E então surgiu Jesus. Podemos especular um pouco sobre um significado alternativo para esta história. Jesus representa para os cristãos a encarnação de Deus entre os seres humanos. Nabras, em outras palavras, é Deus entrando na corrente da história, entrando no fluxo de sua própria história. Criação, um conceito surpreendente, se pararmos para pensar. Mas e depois o que acontece? Os seres humanos atacam esse Deus encarnado, prendem-no, espancam-no, torturam-no, ele e depois crucificá-lo. Os humanos finalmente tinham Deus por perto. Depois de tudo isso, séculos tendo Deus como um pai ausente em algum lugar no céu, silencioso e remoto. Ali estava um Deus na Terra, ao alcance da mão. Então eles o mataram. A história cristã, durante os primeiros 1000 anos, aproximadamente, foi repleta de intrigas políticas. Os cristãos se reuniam em segredo em cemitérios e catacumbas, sob domínio romano até Constantino. Finalmente aceitou o cristianismo como religião oficial do Estado no século IV DC. Seguiu-se um período de seitas e denominações em guerra, e eventualmente a divisão entre as igrejas orientais e as igrejas ocidentais, seguidas pelos protestantes. Reforma protestante e mais divisões. E a Inquisição, e as Cruzadas. Por volta da época da Idade Média surgiu uma espécie de movimento clandestino, tomando forma formada por padres católicos que já não acreditavam na Igreja ou seus ensinamentos e que nutriam um ódio tremendo pela instituição. Isto manifestada no que é conhecido como Missa Negra, cerimônias destinadas a profanar os rituais da Igreja e que incorporavam a sexualidade como um de seus sacramentos. Isso foi especialmente verdade no célebre caso da Marquesa de Montespan de França do século XVII, cujo corpo nos serviu de altar em uma missa negra, um relato histórico verificado por observadores contemporâneos. Outros tipos de negros, as missas eram usadas como rituais ocultos para causar a morte de inimigos ou para outros fins. Provavelmente, esta é a situação mais próxima que se pode chegar de uma revolta dos seres humanos contra os deuses. Apesar de todo o seu teatralismo, mesmo isso não passou de uma repetição de Prometeu e sua revolta contra o Olimpo. Era um mito antigo, reelaborado para adaptar-se a uma cultura e época diferentes, mas o mito original permanece o mesmo, uma confusão total de sexualidade, violência, espiritualidade e o sempre presente cheiro de contato alienígena, seja como uma invocação ao diabo, ou o desejo desesperado de matar Deus e usar o seu poder, sangue para criar uma nova vida. Os abduzidos conhecem essa história, sabem disso na pele. Não importa o quanto nós identificar ou caracterizar suas experiências usando psicologia, religião ou simplesmente acreditando neles. O rapto é realizado por acólitos do Deus desconhecido, o Deus alienígena, e a experiência é vista através de uma cortina de sexualidade, manipulação e deslocamento psíquico. Os abduzidos tornam-se um altar em um novo missa negra enquanto as forças alienígenas forçam sua entrada em sua consciência, impacientes e insistentes, usando qualquer material sublimado ou reprimido que consigam encontrar enterrado, em suas memórias ou fantasias. E enquanto eles se aproximam de nós, nós nos aproximamos também. Caminhe em direção a eles, como um Prometeu moderno. Manipulamos matéria e energia, causando explosões massivas, pandemias, clones biológicos, robôs gigantescos, vastos mares das mudanças climáticas, todos os antigos sonhos dos alquimistas e dos magos. O quê?
A ciência nos trouxe, afinal, novas e melhores maneiras de alcançar objetivos ancestrais. Sonhos? Quando nos perguntamos, usaremos sonhar novos sonhos. Enquanto não fizermos isso, mãos, é a antiga abreviação da época da Guerra do Vietnã. De zona de pouso, o local onde um helicóptero pousará. Uma zona de pouso quente é uma zona de pouso sob fogo inimigo. Alienígenas, deuses, espíritos, fantasmas, eles estão tomando as próprias vidas em suas mãos. Aterrissando aqui, ou será que faz parte do plano original nos manter em constante conflito? Quando a raça não basta ser o que nos separa, é a religião. Quando a religião não for suficiente, será a economia ou acesso à água e ar limpos, ou uma vacina para neutralizar uma doença letal doença. Se você estivesse determinado a dominar, não gostaria de ver seu inimigo fragmentados em guerra uns com os outros. E esse conflito interno não se transformou em global mais mortal do que nunca na história do mundo? Se você me pergunta por que os discos voadores não pousaram no gramado da Casa Branca, ou em Tianjin, uma Praça dos Homens, ou Praça Vermelha, ou os Champs-Élysées, não é porque estão esperando que façamos todo o trabalho pesado primeiro? Quando a poeira e a fumaça baixarem, quando os últimos corpos forem cremados ou enterrados, então eles aparecerão, e quando se o fizerem, isso passará despercebido, e não será celebrado. O que vimos até agora neste volume é uma história das atitudes religiosas em relação a um punhado de experiências compartilhadas por diferentes culturas e épocas. Isso é ufologia, compreendido pelos antigos. Este é o território de von Däniken. Zecharia-se território e domínio dos teóricos dos antigos astronautas. Mas nós tomamos uma abordagem diferente. Vemos um padrão se formando a partir de todos esses dados variados, tão certo quanto nossos testes indicam níveis elevados no espectro. Não precisamos desconstruir as linhas de Nazca, nem a Grande Pirâmide para chegar à mesma conclusão. A prova está nos textos, eles mesmos se você souber onde procurar. Se você conseguir enxergar a floresta em meio às árvores, somos a prova viva do contato. Carregamos essa prova conosco, em nosso possivelmente nos genes, mas certamente em nossa consciência, em nossas mentes. O contato faz parte de nossa herança, é o que nos mantém firmes, é a razão pela qual progredimos tanto. Muito nos últimos 10 mil anos, mais do que nos 200 anos anteriores, 1000 anos. Estamos caminhando rumo a uma compreensão abrangente desse contato, mas fazemos isso com sonâmbulos. Nosso molde é nossa motivação, nossa razão para trabalhar e se esforçar nas ciências e em todos os outros empreendimentos humanos, mas não temos consciência do verdadeiro propósito por trás do que fazemos. Com o início do século XX, no entanto, isso foi gradualmente ficando mais claro. A efervescência da ciência, da política e da religião que fez explodir aquele século demonstra o quão perto chegamos de uma compreensão real da natureza da realidade e do nosso papel no mundo. Está sintetizado no fenômeno, que por meados do século XX estavam batendo à nossa porta. O fenômeno você pode ver seu contorno tomando forma no que foi apresentado anteriormente, capítulos. É o fenômeno OVNI, sem dúvida, mas isso é um assunto muito restrito para conter isso em toda a sua glória, especialmente porque não há dois especialistas que concordem sobre o que é. O fenômeno se estende a praticamente todos os aspectos da experiência moderna, influenciando a religião, é claro. Mas também ciência, tecnologia, medicina, artes e mídia. Não há como negar que o fenômeno é perigoso. Algumas das melhores mentes de nossa geração foi arruinada pela proximidade excessiva com isso. Nossas reputações foram destruídas. Pessoas enganadas. A política não está imune à sua influência. A lista de políticos, generais e outros líderes de opinião que tiveram experiência direta nisso tem uma longa e distinta trajetória. Seus nomes foram publicados e suas observações creditadas. Antigamente acreditava-se que era perigoso acordar um sonâmbulo. Na verdade, o oposto é verdadeiro. É necessário acordar o sonâmbulo gentilmente para que ele ou ela não se machucam. Chegou a hora de despertar o sonâmbulo que existe em cada um de nós. E você sonha? Perguntou o demônio. Mary Shelley, Frankenstein.